Na verdade, eu recebi o convite através do Facebook do Marcos Faustini, que eu tinha pedido para ele me adicionar, ele me adicionou, que eu conheci através do Chacal. E estava lá a notícia de que iria abrir inscrições para o processo seletivo para descobrir novos autores oriundos de comunidades carioca e da região metropolitana. E eu me inscrevi, mandei um texto sobre o Rio de Janeiro, um texto muito simples, e fui pré-selecionado entre os quase 100 para começar a participar. E aí eu fiquei sabendo que seria uma eliminatória, inicialmente iria ser uma eliminatória, mas depois o sistema foi modificado, resolveram manter todo mundo durante todo o processo para fazer a eliminação, na verdade a escolha na fase final, que ainda vai acontecer. Aí durante esse processo, que foram vários sábados, cada sábado com uma palestra, com um escritor, um autor diferente em uma comunidade da cidade do Rio de Janeiro. A gente foi se deslocando pela cidade inteira, conhecendo. Eu conheci o Borel, que eu não conhecia, conheci melhor a Rocinha, que eu nunca tinha ido. Estou aqui hoje no Centro Cultural Cartola, também era um sonho conhecer. Fiz um samba em homenagem ao Cartola, adoro samba. E a minha expectativa com a FLUP é justamente ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho que eu venho fazendo e compartilhar também com outras pessoas que também escrevem e que também passaram pela mesma dificuldade que eu passei ou ainda passam, pela questão financeira, questão de moradia, algumas certas privações que nós que somos de áreas não nobres passamos. E é um sonho que todos nós temos de ter, de se sentir realizado e, no caso, com a arte, com a literatura. Então, eu sou estudante de comunicação social com habilitação em jornalismo e eu já trabalhava com o Júlio Ludemir em outros projetos. Então, eu nem sabia do projeto da FLUP, ele que me convidou, até num e-mail bem bonito, falando que queria que eu estivesse aqui presente, fazendo literatura, misturando jornalismo e literatura. E eu não sabia nada do projeto. Eu entrei no site, observei que a proposta era valorizar o que estava sendo produzido na periferia, assim, e eu achei o máximo, assim, porque é isso aí, mostrar o que as pessoas não conhecem, né, que é a cultura das comunidades. Essas eram as minhas expectativas, assim, escrever o que as pessoas não escrevem, assim, porque não existe um projeto similar a esse, assim. Eu vejo como uma construção, assim, é um processo. A gente começou, eu não sei da história das pessoas, se elas escreviam antes, por que elas gostam de escrever, mas essa construção de melhorar o texto, melhorar a visão sobre o lugar, ver o potencial que as comunidades têm, observar que literatura é o quê? É recriar, é criar, é inventar, assim. Então, eu cheguei aqui no começo, como eu estudo jornalismo e trabalho com isso, tipo, eu sou muito objetiva nos textos, então eu aprendi a viajar, tipo, ir além, sair do lugar comum. E cada palestra é isso, eu vejo que um texto nunca tá bom, sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para acrescentar, sempre tem uma história para contar a mais, assim. Então eu saí da objetividade para ir além, assim, inventar mais, recriar. Eu gosto muito de poesia e eu, há 7 anos atrás, comecei a escrever poesia e já mandei poesia para concursos e tenho 13 poesias em livros, cada uma em um livro, né? Eu soube pelo Facebook. A Elisa Lucinda postou um link e eu acessei só por curiosidade, achei que era poesia, o concurso fosse de poesia, e daí eu resolvi mandar uma poesia. Depois descobri que era um livro de contos que ia ser produzido, mas aí já tinha me inscrito e fiquei. Foi muito bom. Eu gostei de todos os escritores que passaram, jornalistas. Eu gostei tanto de todos que
Não tem um assim específico, entendeu? Foram todos, porque para mim foi um aprendizado. Eu escrevia poesia, escrever texto, conto, é uma outra história. E aí eu comecei a aprender. E de lá para cá eu acho que melhorei de, assim, 50% já. E tudo que acontece nesses encontros me faz melhorar cada dia mais. E esses encontros, quando acabar, vai ser assim uma coisa bem ruim para mim, porque é tudo de bom. Aprender para mim é ótimo. Eu fiquei pensando como é que eu tinha que contar essa história. Eu achei que eu tinha que encontrar quais eram os fios da minha história, quais eram as histórias que me contavam. Porque para escrever, a gente escreve para desacomodar o leitor, né? Para arrancar o leitor do lugar. Só que se tu só arranca o leitor, se tu primeiro te arranca, né? Então eu precisava me arrancar de mim. Então foi essa travessia que eu tentei fazer aqui de como a escrita aparece na minha vida, qual é o tamanho da palavra escrita para mim e de como ela vai se entremeando tanto com a vida quanto com a morte, né? E em que ponto do caminho eu chego. E eu sou uma escutadeira, como eu sempre digo, eu gosto de escutar e não sou uma faladeira. Então para mim é difícil, muito difícil falar, porque falar é estar do lado avesso. Então eu me destruo inteira para falar. E a minha dúvida era se as pessoas estavam gostando, se eu conseguia alcançar as pessoas. Então eu fiquei feliz porque alguns me deram um retorno tão bonito, me disseram coisas que eu nunca vou esquecer e que também me marcam agora. Eu acho a Flupensa um dos projetos mais geniais assim, que eu já vi. Assim, eu fiquei tão feliz de ser convidada, achei uma honra tão grande, sabe, de ser escutada nesse projeto, porque acho que esse projeto ele derruba fronteiras e eu acho que a gente só pode ter esperança se o mundo não tiver fronteiras, se a vida não tiver fronteiras. Ele derruba esses muros, ele aproxima mundos. E eu acho que a minha vida só é possível por causa da palavra escrita. Então, eu acho que a Flupensa pode talvez também tornar a vida possível pela palavra escrita para outras pessoas. A Eliane, eu conhecia só aquele texto da vagina, que é o texto famoso lá no Facebook, e eu esperava outra coisa, assim, não conhecia muita coisa dela, conhecia os livros só de ouvir falar, e vendo ela pessoalmente, primeiro que ela parece mais jovem, mais bonita do que nas fotos, e ela pareceu uma pessoa... Me trouxe uma ideia de Clarice Lispector, assim, a fala dela é uma coisa muito... uma percepção, uma sensibilidade para encontrar palavras para definir aquilo que é muito difícil de expressar. E ela me deu ideias para estudar, porque eu sou psicólogo formado, estudo psicanálise, e ela falando coisas que Lacan e outros autores da psicanálise falam, e me deu a ideia de estudar essa voz que os autores ouvem, que eu estava até conversando com ela. Os psicóticos, eles escutam vozes, e as vozes, na verdade, é o que é de dentro que eles externalizam, porque eles não conseguem ter essa fronteira de externo e interno, é tudo misturado. E os autores falam a mesma coisa, eles escutam vozes. Não é uma voz audível, talvez, mas é uma voz. E é um processo semelhante, né? Aquilo que é interno se externaliza por uma voz. Pode, no caso deles, não é uma voz escutada de fato, como é dos psicóticos, mas me despertou esse interesse. Tipo, que mediação é essa entre o pensamento, a palavra, o sentimento, que é expressa de uma forma parecida tanto para as pessoas que não têm essa realidade, o contato com a realidade de fato, e as pessoas que já perderam, né, que são as pessoas loucas, tidas como loucas, e os escritores que também têm um pouco de loucura, né, não são loucos oficiais de remédio, de hospício, mas tem um contato com esse mundo interno menos rígido, menos fixo do que nós, pessoas normais e tal. E foi muito interessante poder encontrar uma coisa diferente, uma pessoa sensível, né, hoje, através das palavras dela, dos relatos, dos textos dela, foi muito interessante. Comentaram que o Écio comentou que ele estava muito bem escrito, que eu
falei sobre... E foi uma coisa que eu realmente falei sobre o personagem. Ele tá primeiro em contato com a sexualidade, mas ele ainda é uma visão muito pueril, porque ele é a primeira vez que ele tem um contato com sexo, de fato, como foi uma cena de sexo oral que eu escrevi. E foi a primeira vez, então eu tentei colocar um olhar pueril. A primeira vez que eu escrevi, eu coloquei, na verdade, os personagens naquele ambiente da casa de swing, rindo de tudo, com muita vergonha. Na verdade, o riso era uma coisa de vergonha. E aí o Júlio me orientou a tirar isso, a tentar colocar uma coisa mais sexual de fato. Eu coloquei, mas ainda assim tentei manter um pouco disso, porque eu acho que como é um personagem que estava a primeira vez em contato com alguma coisa de sexo, ele não podia ser, vai foder todo mundo, nada disso. Então tentei manter um pouco disso, gostei que o Esso elogiou. E aí recebi já uma criticazinha agora do Júlio, em particular, no final, quanto ao final do texto, que eu realmente concordo, acho que tem uma coisa que é um pouco incrível, no sentido de não ser crível, e aí vou ver se eu consigo resolver isso para o último encontro. Pô, adorei. Todo dia, todas essas bancas foram uma experiências muito boas, muito gratificantes, somou, assim, eu aprendi muito, gostei muito do que o Esso comentou também, e, assim... eu acho que eles foram mais diretos naqueles pontos, assim, o que é que está errado? Está errado isso, eu achava melhor que vocês melhorassem nesse ponto. Eu gostei muito, achei muito bom, inclusive que destacaram o meu texto, né? Falaram que eu cometi um pequeno erro ali, que eu deveria não ter misturado um fato da história do Brasil com uma coisa real, que é a futura Olimpíadas do Brasil, essa coisa dos Jogos Olímpicos. Eu falei um pouco da história do Brasil e coloquei esse fato recente no meio. Eles acharam que não casou muito bem, mas o texto em si foi muito bom, foi muito produtivo. Pô, fenomenal, cara. A primeira mulher que veio aqui falou pra gente, ela é uma pessoa assim maravilhosa, encantadora. Pô, tô assim, até agora não consigo respirar ainda. Ela me emocionou muito, ela deixou a gente assim, sei lá, num estado... sei lá, elevou o astral, depois ela baixou um pouco. Ela é incrível, ela é uma pessoa que veio assim para contribuir. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher aí que falou pra gente aquilo que a gente, né, uma voz, o coração feminino, né, aqui na Flupensa. Eu, pô, adorei, foi uma experiência maravilhosa. Ela, pô, é fenomenal. Adorei mesmo. Cara, eu gostei muito da Eliane Brum, não conhecia, também nunca li nenhum livro dela. Mas eu me surpreendi muito, porque ao mesmo tempo que ela se mostra fraca, né, em todas as reportagens, ela é forte ao mesmo tempo. É uma coisa indescritível. A banca, para mim, também é maravilhosa. A Flup, para mim, é uma coisa indescritível. Eu já conheci o trabalho dela. Na realidade, essa abordagem visceral que ela tem sempre me encantou muito. De certa forma, eu estava até conversando com ela agora, enquanto ela estava autografando. Foi uma contribuição muito importante, porque normalmente a gente vê o jornalismo frio, distanciado, aquela coisa imparcial. E eu sempre fui muito emotivo, as emoções sempre foram muito fortes para mim, e isso me colocava mais no ramo dos poetas e muito pouco nessa questão da escrita, da comunicação. E foi acompanhando um pouco do trabalho dela que eu percebi que dá para juntar as duas coisas, né? Eu acho que ela fala de uma temática importante, esse aspecto, né, de refletir sobre as coisas simples, as coisas que não aparecem no dia a dia, né, que é um pouco do que a Flup está fazendo pela gente também, né, dando voz, trabalhando esse aspecto da autoestima, trabalhando essa libertação para que a gente consiga descobrir essa nossa voz interna e colocar a boca, né, no mundo e falar das nossas impressões, dos nossos sentimentos sem medo da crítica, sem medo do preconceito. O trabalho dela é muito revestido nesse sentido, né, e eu gosto muito por conta disso. É interessante pensar, né, tem alguns colegas que estão fazendo um comentário no sentido de que deveríamos ter um pessoal mais especializado de escrita, né, menos pessoas focadas em outras áreas. Eu, pelo contrário, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível de ampliar o nosso horizonte. As reflexões foram feitas, por exemplo, sobre a questão das várias vozes, né, dentro do mesmo texto, as possibilidades de abertura, a necessidade de foco, né, a gente distinguir bem o que a gente quer. Estamos escrevendo uma crônica, estamos escrevendo um conto, qual é o nosso objetivo? Eu acho que isso foi uma tônica muito forte e para mim ajuda bastante, né? Eu estou começando nesse exercício da escrita dos contos e eu acho que foi muito decisivo a aula que foi dada, né, sobre essa questão do foco, do objetivo.